Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Preparados para a próxima aula? Então vamos lá, venham! Olá, crianças, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Preparados para mais uma aula? Então vamos lá, né? Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro. A nossa aula agora é aula de História. E eu vou começar pelas correções aí das atividades que eu deixei para que vocês fizessem, tá bom? Então vamos lá. Lá na página 14, vocês deveriam completar as frases abaixo. Letra A. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, muitos estrangeiros chegaram ao Brasil, onde ficaram conhecidos como imigrantes, ok? Depois aqui na letra B. No século XX, muitos nordestinos se deslocaram para as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde muitas fábricas e lojas estavam sendo construídas. Depois, na letra C, diferentemente de europeus e asiáticos, os africanos foram trazidos à força para trabalhar em diversas atividades, tá? Todas essas respostas aqui estão contidas nos textos aí que nós fomos lendo e fomos discutindo em relação ao conteúdo. Depois vocês deveriam, lá na página 15, observar essa fotografia aqui, lá de Brasília, né? Quando ela ainda estava sendo construída, e aí vocês deveriam colocar aqui, olha. Considerando seus conhecimentos, é possível supor a década em que foi registrada a imagem. Que década é essa? A década é 1950. Depois, no 2, quais elementos da imagem justificam sua resposta anterior? Na verdade, pessoal, aqui, olha, a gente pode observar o seguinte: as obras de construção dos edifícios, e por isso a imagem é anterior à inauguração da nova capital do país, que ocorreu em 21 de abril de 1960, tá? Então a construção só poderia ser antes aqui da data de inauguração da cidade. A 3, vocês não precisavam responder porque era somente uma pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem, tá bom? Bom, crianças, no número 1, vocês deveriam observar o mapa e fazer o que se pede, tá? Então, aqui, olha, letra A. Nos lugares correspondentes do mapa, escreva os nomes das cidades que já foram capitais do Brasil. Então, aqui, olha, no pontinho verde, Salvador, no pontinho amarelo, Rio de Janeiro e no pontinho vermelho, Brasília, tá? E aí vocês deveriam pintar aqui a legenda. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas, olha, aqui tem um pontinho verde, que é referente a Salvador, a primeira capital, que foi de 1549 a 1763. Depois aqui, olha o pontinho amarelo, que é referente ao Rio de Janeiro, que foi a segunda capital, de 1763 a 1960. E depois aqui, olha, a terceira capital, que é a atual capital do nosso país, Brasília, que é de 1960 até os dias atuais, tá bom? Então, aqui eu já respondi para vocês a letra A e a letra B. Depois aqui, olha, lá no material complementar da página 161, vocês deveriam colocar as figuras aqui da cidade de acordo com a ordem que elas foram capitais do país, tá? Então, a primeira é Salvador, então aqui tem que ter a imagem de Salvador. Aqui é Rio de Janeiro e aqui Brasília. Depois, na página 17, vocês deveriam observar essa imagem aqui de um cartaz do Dia do Nordestino. E aí responder algumas questões. Letra A. O cartaz acima foi divulgado em que estado do Brasil? Olha aqui, ó. Estado de São Paulo. Por que você acha que uma das atrações do evento recebeu o nome de Migrantes? A resposta: porque muitos nordestinos migraram para São Paulo. A letra C, pessoal, é uma resposta pessoal, por isso que eu não farei a correção, tá bom? Aí, na página 18, tem aqui, olha, uma frase de Juscelino Kubitschek, que foi publicada na revista Manchete no dia da inauguração de Brasília, tá? E aí, com base nessa manchete, nessa frase aqui, nessa publicação aqui, que nós lemos na aula anterior, vocês deveriam colocar aqui, olha. Ao discursar, o presidente Juscelino Kubitschek afirmou que Brasília se tornaria
o cérebro das altas decisões nacionais, porque a cidade se tornaria a capital do Brasil. Então, aqui é a opção da letra C. Tá? Depois, aqui no número 2, pessoal, vocês deveriam marcar a alternativa que completa corretamente o texto a seguir. Então, aqui a alternativa correta, olha, é a letra D. A formação da população brasileira está ligada às relações de trabalho. Além dos indígenas que já viviam aqui, ela foi composta por trabalhadores estrangeiros chamados de imigrantes, por muitas pessoas trazidas à força da África para trabalhar e por pessoas que se deslocaram de diferentes regiões do país, chamadas de migrantes, tá bom? Bom, pessoal, então, em relação às correções, eram essas as correções que eu deveria fazer com vocês, tá bom? E agora, lá na página 19, nós vamos começar mais um módulo, chamado de Povos do Brasil. Aí vocês estão vendo a manifestação realizada durante uma conferência de povos tradicionais na esplanada dos ministérios lá em Brasília, tá? Essa foto foi tirada em 2017. O que as pessoas que aparecem na imagem têm em comum? O que vocês acham que elas têm em comum? Essas pessoas aí, elas são a favor dos direitos dos povos tradicionais, né? A favor o quê? Dos povos indígenas, quilombolas, né? Que são os africanos. A Constituição do Brasil, promulgada em 1988, pessoal, ela garante os direitos dos povos tradicionais, que constantemente aí são ameaçados por grileiros e madeireiros, ou seja, eles querem expulsar esses povos aí de suas terras para cortar as árvores, né, ou desmatar as florestas. Então há uma briga muito grande aí entre esses povos, né? E o que eles estão fazendo aí nessa imagem? Eles estão protestando. Essa daqui é uma imagem lá de Brasília, tá? Então, e as manifestações, elas costumam acontecer em Brasília, na capital do nosso país. E por que Brasília? Porque Brasília é o centro da administração federal, né? É lá que são tomadas as principais ações políticas do nosso país. Então, não tem melhor lugar para se manifestar, para protestar, do que lá em Brasília, quando esse assunto aí é um assunto muito sério, como esse aí que eles estão pleiteando. Agora, na página 20, olha, como você sabe, a população brasileira é composta de pessoas descendentes de africanos, europeus, asiáticos e muitos outros povos que vieram de lugares distantes para viver nessas terras. Ou seja, há uma miscigenação, uma mistura muito grande aqui da formação do povo brasileiro, né? Pessoas vindas de vários lugares do mundo aí acabaram contribuindo para a formação do povo. Você também já viu que os moradores mais antigos das terras que hoje formam o Brasil eram indígenas de diferentes povos. Entre esses povos pode haver costumes muito distintos, como o jeito de construir casas, de se vestir e de preparar os alimentos. Isso significa o quê, crianças? Que entre os índios também há uma diferença, né? Então há vários tipos de índios aí, né, de povos indígenas, que acabam tendo seus costumes diferentes um do outro aí, tá? Da mesma forma que pode haver também, olha, aqui, no jeito de morar, no jeito de habitar. Então aqui, olha, nós temos uma habitação com cobertura de folha de palmeira na aldeia lá em Manaus, tá? Lá no Amazonas. Então observem essa daqui. Depois nós temos já um outro tipo aqui de residência, de casa, olha. Uma casa já é de madeira, coberta com folhas também de palmeira, tá? E é lá em Novo Segredo, em Jordão, lá no Acre. E depois aqui nós temos, olha, uma casa de alvenaria, que é feita do quê? Feita de tijolos, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então percebam que são povos indígenas, né? Porém, que têm as suas diferenças entre eles, tá bom?
Aí aqui vocês irão fazer o seguinte, escolher uma dessas construções e responder as perguntas. Então, vocês vão escolher ou a habitação 1, a 2 ou a 3. E aí na letra A vocês irão responder que construção você escolheu. Coloca aqui a letra que você escolheu, o número que você escolheu. Depois aqui, no B, que materiais ela é feita? De que materiais ela é feita? Vocês irão descrever aqui, tá bom? E depois aqui, olha, que semelhanças você observa entre a construção que você escolheu e a casa onde você mora. Então, vocês irão colocar as semelhanças e as diferenças também, tá bom? Depois, na página 21, as comunidades indígenas. Você já reparou que os tipos de construção de um lugar se relacionam com os costumes das pessoas que nele vivem? Nas cidades, as pessoas vivem em diferentes tipos de moradia, como apartamentos e casas. Essas construções são reunidas em ruas, vilas ou condomínios, tá? Então, o que acontece, pessoal? O jeito como os costumes lá dos índios é de viver o quê? De ter um contato muito grande com a natureza, né? Então, como que é o tipo de construção dos índios? É um tipo de construção que utiliza a natureza, que é feito dentro da natureza, né? Diferente das outras pessoas que acabam vivendo nas cidades, né? É um outro tipo de moradia. Nós costumamos morar em apartamentos, em casas, por quê? Porque nós temos um costume diferente aí dos índios, tá bom? Nas terras indígenas, o conjunto das habitações é chamado de aldeia. Existem hoje cerca de 240 povos indígenas no país. Cada povo tem o seu modo de construir as moradias e de organizar a aldeia, ou seja, são 240 tipos de costumes diferentes que tem aí entre os povos indígenas, tá joia? Aí aqui, olha, vocês irão observar aqui essas duas imagens que são de duas aldeias. Essa aldeia aqui, essa primeira, é da aldeia em Gaúcha do Norte, em Mato Grosso lá. Em cada moradia vivem vários membros de uma mesma família. Então, cada uma dessas moradias aqui, olha pessoal, que são chamadas ocas, né? Cada uma dessas ocas aqui, olha, mora várias pessoas de uma mesma família, tá? E eles costumam fazer aqui, olha, numa forma circular, porque essa área aqui é uma área onde todos utilizam, né? Então, é um formato bem interessante, bem legal de se ver, né? Depois aqui, olha, nós temos a vista de uma outra aldeia que fica no Pará. Aqui, olha, já são diferentes, olha a diferença aqui. São casas de alvenaria que mantêm o formato circular também da aldeia e com uma área para encontros aí no centro da comunidade. Então, aqui a diferença, olha, é que elas têm aqui, né, elas são feitas de alvenaria, né, que são da mesma forma como são feitas as nossas casas, ou seja, com tijolos, né. Também costuma ter, olha, também tem aqui a área de onde todos acabam se encontrando. E depois aqui nós temos a terceira imagem de uma aldeia que fica na beira do Rio Solimões, lá no Amazonas, tá? Então, olha aqui, essa aldeia aqui, ela não tem o formato arredondado lá, né? Das casas ficarem em círculos, aliás, né? Elas ficam aqui, olha, na beira do rio. E por que na beira do rio? Água para tirar a água para beber e água para para higiene, água para retirar os alimentos, né, os peixes. Então aqui é um ponto estratégico aí para a sobrevivência deles também. Então vejam, crianças, que há diferença entre essas três aldeias aí, tá? Por quê? Cada uma delas tem os seus costumes aí, por isso que são diferentes. Por isso que é diferente aí a forma de construção, tá bom? Agora lá na página 22. Os Carajá vivem no estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará. Há séculos, esse grupo faz suas aldeias perto das margens do rio Araguaia e de seus lagos e afluentes. No cotidiano dos Carajá, o rio é uma fonte fundamental de água e alimento.
além de ser importante para a realização de rituais ligados à espiritualidade. Ou seja, eles vivem em locais onde tem o quê? Rio, né? Lagos e afluentes. Por quê? Porque eles precisam da água, né? Para sobreviver, todos nós precisamos, e de alimentos. E também, olha, para fazer os rituais de espiritualidades que eles acreditam. Então, deve ter um contato aí com a água também, tá? Depois aqui, olha, no passado eles construíam aldeias temporárias na época da seca, quando baixavam as águas do rio. Com a chegada das chuvas, mudavam-se para aldeias construídas em lugares altos, longe das enchentes. Ali faziam suas roças e construíam moradias. Ainda hoje, os carajás têm o costume de acampar com suas famílias em busca de melhores locais para pescar e para capturar tartarugas ao longo do rio Araguaia. Aí aqui, olha, nós temos a foto aqui, olha, de mulheres da etnia de Carajá. Olha que lindo, né? Tudo colorido, olha a pintura nos rostos, né? Os adereços aí que elas usam. Muito lindo. Essa foto foi tirada na edição lá dos Jogos Indígenas, que foi realizada lá em Cuiabá, no Mato Grosso, tá bom? Aí aqui, pessoal, era pra gente formar grupos para fazer uma pesquisa, tá? Só que como nós não estamos tendo contato aí, né? Eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, para que vocês pesquisem nesse site que tem aqui, olha, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais aí sobre os povos indígenas, tá bom? A título de conhecimento mesmo, para que vocês possam descobrir aí como eles vivem, né? O que eles costumam fazer aí no dia a dia deles, tá bom? Então é a título de conhecimento que eu gostaria que vocês pesquisassem. O site é esse aqui, olha, Povos Indígenas no Brasil Mirim, tá? Aí na página 23, olha, a cerâmica indígena. As mulheres do grupo Carajá fabricam bonecas de cerâmica, chamadas Ritichocó. Essas bonecas são feitas de argila, cinzas e água e pintadas com cores e desenhos tradicionais. Olha elas aqui, olha que linda, né? Então elas são feitas com argila, cinzas e água. Olha, muito linda. O modo de fazer as bonecas é transmitido de geração em geração. Você imagina de onde vem esse conhecimento? Aqui, pessoal, olha, ela é muito... ela tem o quê? Ela tem as características da tradição deles, dos costumes deles, né? Então, notem que, ó, a forma do cabelo, né? Aqui, olha, a pintura no rosto, a pintura no corpo, né? Aqui, olha, parece ser um instrumento musical, né? Então, tudo isso aqui faz parte do quê? Da cultura deles, da tradição deles. Então, o que eles vão fabricar? Eles vão fabricar o que fazem parte aí do cotidiano deles, tá? Você imagina de onde vem esse conhecimento? Estudos indicam que no Brasil a técnica da cerâmica teve origem na Amazônia e dali se expandiu para outros locais. Restos de vasilhas datadas de 8.000 anos atrás foram encontradas em áreas próximas ao rio Amazonas. É muito tempo, hein? É muito antiga essa técnica então. Esses e outros vestígios indicam que ali viveram grupos humanos que tinham um estilo de vida adaptado ao ambiente dos rios, com atividades de pesca, coleta e cultivos de vegetais como abóbora, mandioca e milho. E aqui a gente vai ter um mapa aqui. E mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. E essas bonecas aqui, olha, são transmitidas de geração em geração. Para quê? Para que não quebre esse conhecimento, para que não quebre essa tradição, né? Para que isso perpetue aí entre o povo indígena. Veja no mapa onde viveram esses grupos ceramistas. Então aqui, olha, nós temos no mapa, olha, em Belém, na ilha de Marajó, olha aqui, olha, onde foram encontrados esses ceramistas aí, né? Esses restos aí de cerâmicas, tá? Então, em Belém, no Pará, no Amazonas, lá no Rio Amazonas. Então, olha, notem que é sempre próximo aqui, olha,
ao rio, né? Justamente por conta da sobrevivência também. E olha, foi encontrado em uma grande região aqui, uma grande área. E aqui nós temos mais uma cerâmica aqui produzida aí pelos povos indígenas. Agora lá na página 24. Leia o texto a seguir. Onde apareceu a técnica da cerâmica? Por volta de 1000 anos atrás, culturas muito complexas se desenvolveram ao longo do rio Amazonas. As culturas marajoara e tapajônica, com seus enfeites e cerâmicas muito bem trabalhados, são exemplos da beleza das culturas amazônicas. A Amazônia pode ser vista como berço de vários povos indígenas, que a partir dali se expandiram e também conquistaram grande parte do que hoje é o Brasil. Aí aqui, pessoal, olha, nós temos mais duas imagens, né? E vejam, pessoal, aqui no texto que essa cerâmica aí, né, de onde acabou surgindo as cerâmicas, é algo muito antigo aí na tradição, né? Há mais de 1000 anos atrás. Então, já desenvolviam lá, né, algumas técnicas aí para a produção da cerâmica. Então, é algo que vem ao longo de muitos e muitos anos. E aqui embaixo nós temos mais duas figuras aqui, olha, de cerâmicas, né, que representam aí os povos indígenas. Aqui são vasos de cerâmicas da cultura Santarém, em forma de animais, né? 2 animais aqui. Eles foram produzidos entre os anos 1000 e 1400. E ao lado aqui, olha, as cerâmicas no estilo marajoara, lá em Belém, no Pará. Olha que lindo, né? E tudo isso aqui acaba o quê? Conservando a tradição dos povos, né? Isso aí com certeza vai durar muito e muito tempo. Tanto porque eles têm o hábito de passar toda essa cultura, toda essa tradição aí para os mais novos também. E aí aqui, pessoal, olha, quem tiver condições, não é obrigado a fazer. Quem tiver acesso aí a esses produtos pode tentar fazer, tá? Que tal fazer esculturas como as mulheres do povo Carajá e os ceramistas da ilha de Marajó? Para isso, separe um pouco de argila e siga as orientações. Aí na letra A aqui, olha, está dizendo, amasse um pouco o barro para modelar vasilhas, animais, bonecos e outros objetos. Se preciso, adicione um pouco de água para amolecer o material. Depois, na letra B, após dar forma à sua escultura, deixe o barro secando até endurecer. E na letra C, com o barro bem seco, utilize tinta guache para pintar a escultura. Depois aqui, olha, tá aparecendo já as esculturas montadinhas aqui, tá bom? Então, quem tiver condições de fazer, pessoal, pode ficar à vontade de fazer, tá? Eu sei que muitas pessoas não têm como fazer esse tipo de atividade porque não tem acesso aos materiais, não é obrigado, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Eu espero ter passado de uma forma que vocês tenham compreendido, mas se ficou alguma dúvida, podem me procurar lá na Agenda Edu, tá joia? Eu agradeço a companhia, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!